aqueles que trouxeram sua Bíblia, abra comigo na carta de Tiago, apóstolo, no capítulo 1, no versículo 27. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Estamos com a temática do cuidado nesse mês. Entendo eu que o cuidado não é somente para esse mês. A igreja foi chamada para cuidar da igreja. A nossa missão está lá. A missão da igreja está lá fora. E antes de eu receber o microfone, eu fui ministrado pelo Senhor, e Ele, durante esse tempo todo, de hoje de manhã, quando estava no culto de Santa Ceia e quando estava ministrando os louvores, o Senhor dizendo para mim, primeiro para mim, porque a mensagem sempre é primeiro para o mensageiro, a mensagem é primeiro para aquele que está trazendo a mensagem para a igreja. E Ele diz: fala com o meu povo, eu quero mais de você. Fala com o meu povo, eu quero mais de você. E Deus fala isso comigo também. Ele fala: eu quero mais de você. Eu não quero que você só apenas pegue o microfone e fale da minha palavra. Eu não quero que você apenas se especialize na Bíblia. Eu quero mais. Eu quero mais. E é por isso que o Senhor me entregou essa mensagem para compartilhar com a igreja. Você que abriu sua Bíblia, deixe ela aberta, porque a gente vai passear um pouquinho nela. Vamos à leitura da Bíblia. Diz assim, Tiago apóstolo, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Irmãos, se a pregação tivesse que terminar agora, já seria suficiente para nós, porque Tiago, ele é muito enfático. Eu vou ler de novo. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Essa é a orientação de Deus para nós. Essa é a orientação de Deus para a igreja. Ele usa aqui a palavra viúva e ele usa aqui a palavra órfão pelo contexto no qual essa carta foi escrita. Nessa época, as viúvas e os órfãos, eles literalmente, crianças que ficaram sem pai, sem mãe, sem familiares, sem ninguém para cuidar, né? E aqui Tiago fala a respeito de religião. Religião é uma palavra que hoje em dia está muito mal vista. Sabe por quê? Porque existem muitas religiões. Existem muitas religiões no mundo. Eu e você, eu poderia juntar 3 pessoas ou 4 hoje e criar uma nova religião, né? A gente diz que teve uma visão, que recebeu uma visitação de um anjo, como a maioria das seitas fazem, né? Uma tal pessoa recebe uma visitação de um anjo e cria uma nova religião. E Tiago, ele está nos dizendo que existe uma religião que é aquela que é verdadeira, é imaculada. E a palavra religião, na sua origem, significa religare. A palavra religião vem do latim religare. E a palavra religião, e apenas esse versículo já valeria a pregação toda. Porque você que está ligado com Deus, eu quero. Todos nós queremos. E o que Deus fala? Você quer estar ligado comigo? Não basta apenas para você vir na igreja, ouvir o louvor, cantar o louvor, fazer alguma coisa dentro da igreja para me servir. Você quer estar ligado comigo?
ajude os órfãos, as viúvas, os necessitados. Cuide de alguém. A nossa ligação com Deus, a religião, a ligação com Deus depende do outro. Depende de como eu olho para o outro, do que eu faço pelo outro. Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes o sistema evangélico vai, Espírito Santo. Glória a Deus. O sistema evangélico vai criando em nós um sentimento de que Deus está aqui para nos servir. E muitas das vezes você escuta aqui que Deus vai cuidar de você, que Deus vai fazer tudo por você, que se você está precisando de alguma coisa, Deus vai cuidar de você. E isso é verdade, mas não para por aí. Deus vai cuidar de você e Ele vai te fortalecer, mas não somente por você. Deus vai cuidar de você e Deus vai te fortalecer, porque você vai ser um instrumento na mão de Deus para cuidar de mais alguém. Porque nós ouvimos muito isso e vai se criando um sentimento egoísta dentro de nós, no qual a igreja está para nos servir. Não. O pastor não está aqui para me servir, a igreja não está aqui para me servir. Cristo já fez tudo o que tinha que fazer por mim. Cristo já fez, Ele morreu na cruz por mim. Agora, o que Ele quer é que eu cresça na graça e no conhecimento de Deus, que eu amadureça. Para quê? Para eu cuidar de pessoas, para eu trazer mais alguém. Eu não posso ficar aqui só confortável. Como nós estávamos falando hoje de manhã, eu não posso me sentir confortável, irmão. Como que eu posso me sentir bem? Se eu abrir meu armário, eu abrir meu celeiro e eu ver que meu projeto amor e nunca tem. Nunca tem, irmão, nunca tem, irmão, nunca tem um quilo de feijão para botar no projeto amor. É disso que nós estamos falando, é disso que Deus está falando. Aqueles que me conhecem sabem que eu não preparo mensagem, eu não tenho esboço, eu dependo pura e exclusivamente de Deus, e graças a Deus por isso. Irmão, Deus nos chamou para algo muito maior do que nós estamos aqui simplesmente nos reunindo. Deus nos chamou para algo muito maior. Amém? Quero te convidar a você me acompanhar na leitura de Isaías, capítulo 58, versículo 6. Vai, Espírito Santo, vai. Glória a Deus. Fala com a tua igreja, Senhor. Fala com a tua igreja, Senhor. Porque nós estamos falando de religião e não de religiosidade. Porque religiosidade, irmão, é aquela casca, é aquela postura, é aquela coisa. Oh, como que o pastor Jesus é bom. Oh, como que o pastor Jesus prega. Postura bonita, mas Deus não está nem aí para isso, irmão. Deus não está nem aí se eu aparento ser santo. Deus não está nem aí para isso. Ele quer que eu seja santo. É diferente. Eu aparentar uma santidade é eu ser santo, ao estar em santidade. E uma das formas que eu vou mostrar para Deus, que eu ando nele, que eu estou nele, que eu estou em Cristo, é como eu me comporto com aqueles que precisam. Colossenses 3, 23 e 24 diz: e tudo quanto fizer, fazer como para Deus e não para os homens, porque a Cristo a quem servis, e é dele que recebereis a recompensa. Então nós precisamos entender que tudo que nós temos que fazer é como para Deus. Não importa, você não tem que gostar da pessoa para você cuidar dela. Você não tem que gostar da pessoa para você dar um prato de comida para ela. Você simplesmente tem que dar. Amém? Vamos lá.
Isaías, capítulo 58. Eu pedi a Deus para Ele me deixar pregar calmo hoje, irmão, mas está difícil. Eita! Diz assim: porventura não é este o jejum que eu escolhi, que solteis as ligaduras da piedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livre os oprimidos, despedaceis todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhes na tua casa os pobres e abandonados, e quando vires nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Isaías 58. O contexto dessa palavra, nós vemos o versículo 6 e o versículo 7. O contexto dessa palavra, Isaías, Deus está falando através de Isaías: fala para o meu povo que ele ainda tem transgressões. Eles fazem a obra, mas eu quero mais. Eu quero mais, não é suficiente. Porque ele vai dizer, no versículo 5, vai dizer: não é você jejuar, orar e se ajoelhar em pano de saco e de cinza. Você acha que isso é o jejum? E aqui no versículo 6 e 7 diz: o jejum que eu escolhi, Deus fala, o jejum que eu escolhi é você cuidar daquele que está faminto, você acolher aquele que não tem onde morar, você fazer a obra do Senhor, porque para isso que eu te chamei. Igreja do Senhor, não adianta, como aqui está dizendo Isaías, não adianta só fazer um pouquinho apenas e só. O Senhor quer mais. O Senhor quer que você tire o que você tem no corpo e que dê para aquele que não tem. Porque isso é ser igreja. Isso é Cristo. Se nós fomos chamados para fazer a obra do Senhor, não é simplesmente vir à igreja, não é simplesmente se reunir, não é simplesmente cantar louvores, é muito mais. É o projeto amor, é o evangelismo, é você ajudar as pessoas que precisam pela rua. Eu já falei disso outras vezes aqui. Quantas e quantas vezes o Espírito Santo te faz você virar e voltar para aquela pessoa. Você voltar para aquela pessoa porque ela te pede R$1 ou R$2 ou alguma ajuda, e você passa correndo e você fala: não tem. Aí depois o Espírito Santo, ele vai dizer: como que não tem? Peraí, quem você é? Você não estava lá no domingo, no culto? Você não levantou a mão para mim? Você não falou que me ama? Bom, se você me ama, olha aqui, você quer saber quem é Cristo? É aquele que está. Ei, Espírito Santo de Deus, sabe quem é Cristo? Você viu a Cristo alguma vez? Ninguém viu. João diz que ninguém nunca viu a Deus. Mas se você quiser ver a Cristo, vê aquela senhora que está ali na rua com o neném e a caixinha de bala. Esse é Cristo. Ou você acha que a gente foi chamado para quê? A gente foi chamado para ajudar essas pessoas. É para isso que nós somos igreja. É disso que Isaías está falando, que Deus está falando a respeito de Isaías. O jejum que eu escolhi para vocês não é esse que vocês estão fazendo, de passar fome, e ainda me reclamam que façam jejum e que nada acontece na vida de vocês. Aí Deus fala através de Isaías: sabe por que nada acontece na vida de vocês? Porque você está jejuando errado, você está jejuando mal, você está jejuando para seu próprio benefício, você está jejuando para Deus te abençoar. Mas Deus, Ele vai te abençoar quando você entender qual é o propósito de Deus na sua vida, quando você mude a sua cabeça, quando você se fortaleça. Olha o que diz Paulo em Romanos capítulo 15. Por isso que eu digo, irmão, Deus quer que a igreja amadureça e se fortaleça. Amém? Aqueles irmãos que estão chegando agora, que entraram no reino agora, eles precisam de cuidado.
Mas Paulo fala de nós, daqueles que já estamos. Já está na hora, irmão. Você não pode estar simplesmente pedindo papinha e leitinho depois de muito tempo, depois de muitos cultos, depois de muitas horas de oração do pastor, depois de muitas horas de cuidado da igreja. E a igreja cuida de você, e a igreja te visita, e você vem no culto, e você escuta a. Temos que crescer. E ele diz, Romanos capítulo 15, versículo 1, Paulo vai dizer: mas nós que somos fortes, é por isso que Deus quer que você se fortaleça, porque quanto mais você se fortalece, mais forte fica o exército de Cristo. Não vai ser uma igreja simplesmente alimentada com papinha, com leitinho, vai ser uma igreja preparada para sair e romper no mundo e ajudar as pessoas. Eu quero dar banho no leproso, irmão. Eu estou falando isso com minha esposa de hoje de manhã. Eu acordei com isso aí na cabeça. Eu quero dar banho no leproso. E dar banho no leproso significa cuidar de alguém que precisa muito, irmão. Muito. Diz assim Paulo: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um não agrade a si mesmo, mas o seu próximo, no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito: sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriaram. E eu digo, irmãos, quantos de nós vivemos nesse pensamento de não agradar a nós mesmos? Porque isso é a base de tudo. De a gente tentar agradar ao próximo. A nossa vida com Deus depende do outro, não depende de nós. É uma matemática simples. Quanto mais eu olho para o outro, mais eu vejo Deus. Porque João fala numa das cartas dele, ele fala: se você quer ver a Deus, olhe para seu irmão. Se você... A minha esposa uma vez, ela me falou que conheceu uma senhora que o Senhor já recolheu, e essa senhora falou para ela uma frase que é uma das frases mais bonitas que ela ouviu na vida dele: é preciso olharmos para todos com um olhar de misericórdia. Para todos, irmão. E para a gente olhar para todos com um olhar de misericórdia, a gente precisa muito da presença de Deus na nossa vida. É por isso que a presença de Deus na nossa vida, ela tem que ir aumentando. E sabe quando que eu sei que a presença de Deus está aumentando na minha vida? Evangelho de João capítulo 3, versículo 30. É preciso que ele cresça e que eu diminua. Quanto mais pequenininho eu me vejo, quanto menos eu me importo comigo e mais eu me importo com os outros, aí eu sei que Deus está. Porque Paulo diz aqui no versículo 3, diz: porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito: sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Então, nesse mês de cuidado, nós queremos, todos nós como igreja, queremos que o Senhor acrescente cada dia mais dessa misericórdia que só Ele tem, essa misericórdia, para que eu possa olhar para alguém, não importa quem. E se eu não tenho para ajudar, irmão, eu não tenho, hoje eu não tenho mesmo. Glória a Deus. Eu não tenho para ajudar, mas Deus me deu outras coisas. Deus me deu imposição de mãos. Deus me deu oração. Deus me deu a sua palavra. Deus me deu a unção. Como o Senhor falou conosco hoje de manhã, o
o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. Para que Ele me ungiu? Para devolver a vista aos cegos, para libertar os cativos. O que nós estamos falando é de cuidar, é de abraçar a todo mundo. E você vai ver como sua vida muda, irmão. Você vai ver como sua vida muda quando você começa a olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia. Sabe por quê? O sistema do mundo está aí, irmão. E o sistema do mundo veio para dividir. O sistema do mundo veio para dizer: eu sou da direita, eu sou da esquerda, eu sou do Flamengo, eu sou do Vasco, eu sou do time tal, do partido político tal. O sistema do mundo está aí, irmão, para nos dividir. Mas Cristo diz: aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que não ajuda espalha. Então tudo que vem para dividir não vem da parte de Cristo. Sabe por quê? Porque Ele quer que nós sejamos agentes de reconciliação. Ele quer que em qualquer lugar que eu e você entremos, exista a justiça de Deus, irmão, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Eu te convido a partir de hoje. Se é que você já não está buscando, eu te convido a partir de hoje a buscar mais a Deus, a você se consagrar mais, a você aprender mais da palavra dele, a você ajudar mais aos pobres. Lembre-se, você não precisa de dinheiro para ajudar alguém. Se você não tem dinheiro, Deus te deu uma palavra. E às vezes uma palavra, um abraço é muito mais do que o dinheiro. Sabe por quê? Tinha 10 leprosos que o Senhor curou. Só um voltou para agradecer. Os outros só se contentaram com a cura. Mas esse que voltou para agradecer, esse foi salvo. Esse foi salvo. Então, se eu fico só com a cura, eu pego a coisa mais importante, que é a salvação da minha alma. E por que eu falo isso, irmão? Porque eu sou apenas um ninguém que está aqui falando para vocês daquele mais formoso, do mais lindo, do mais maravilhoso, aquele que me salvou. Eu sou só um cara que está aqui falando com você. O que Deus está falando através de mim é: ajude alguém. Tem quantas pessoas aqui, irmão? Umas 50 pessoas. Agora você imagina se cada uma dessas 50 pessoas que estão aqui saírem agora e amanhã resolvessem adotar uma pessoa para ajudar. Imagina como a gente vai mudar esse mundo, irmão. São 50 pessoas e tem muito mais pessoas por aí que precisam de ajuda. Você pode adotar uma pessoa para ajudar, não somente com dinheiro, irmão. Você pode adotar uma pessoa para orar por ela. Você pode adotar uma pessoa para visitar ela. Tem várias formas de ajudar. Eu não quero me estender. Peço aos irmãos que me sigam em Mateus capítulo 10. Senhor, me dá força. Eu quero dar banho no leproso, irmão. Me diga onde tem um leproso que eu quero ir lá e dar um banho nele. Eu quero dar um banho, eu quero dar um abraço nele. Porque o Senhor está pedindo mais de nós. O Senhor está pedindo muito mais da igreja. Irmãos, não é só se reunir, não é só tocar, não é só cantar. É isso que Jesus está falando. Eu quero que vocês sejam eu, aí onde vocês estão. Ele quer que nós sejamos Cristo na vida das pessoas, já que Ele nos instruiu, nos preparou e nos levantou para essa grande obra. Está na hora de que a igreja do Senhor faça aquilo para o qual foi chamado. E você me dirá: eu faço. Amém. Mas Deus quer mais. E eu quero terminar no 10. Capítulo 10, versículo 5. A missão dos 12 apóstolos.
Mateus capítulo 10, versículo 5. É a missão que Deus colocou para os apóstolos, mas eu entendo que Ele colocou para a igreja toda, porque foi através desses 12 apóstolos que Ele começou a igreja dele. Olha o que diz, versículo 5. Jesus enviou esses 12, Ele se ordenou dizendo: não ireis pelo caminho das enchentes, não entreis em cidade de samaritanos, mas se antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo, pregai, dizendo, a igreja pode repetir comigo: é chegado o reino de Deus. Aqui está escrito o reino de Deus, mas amém. Versículo 8 diz: curai os enfermos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Essa é a igreja, essa é a igreja, esse é você que está aí sentado, esse sou eu que estou aqui conversando contigo. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Quando ele diz ressuscitai os mortos, obviamente que a gente pode tomar isso de uma maneira literal, de ressuscitar os mortos, mas pode ser também aquele que está morto espiritualmente lá fora. Você não, você está vivo, você está aqui, o Espírito Santo está sobre você, como diz a palavra. O Espírito Santo está sobre mim, o Espírito Santo está sobre você. Você está vivo, você está aí. Você foi resgatado, alguém pregou o Evangelho para você, alguém te deu um abraço, alguém te convidou para vir para a igreja. Você está sendo cuidado, você tem um pastor, você tem um corpo que cuida de você. Mas como eu entendo que quando Jesus fala ressuscitai os mortos, aqueles, irmão, aqueles. Por isso, irmão, não tenha raiva de ninguém. É óbvio que eu não compartilho essa questão do trans, A, B, Q, I, L, mais, não sei mais o que. Eu não concordo. Claro que eu não concordo. Porque o Senhor criou homem e mulher, macho e fêmea. Eu não concordo. Mas também não discrimino. Ela disse não. E o Senhor disse: eu também não te condeno. É óbvio que a gente não concorda com muita coisa que está lá fora. Só que a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. São pessoas, irmãos. São pessoas que estão ali. Pessoas como eu, como você. Pessoas que precisam de ajuda. Então, o papel da igreja é exatamente isso. Se Cristo nos julga, quem somos nós para julgar? Temos que orar pela prostituta, temos que orar pelo trans, temos que orar pelos gays, temos que orar pelos ladrões, temos que orar pelos assassinos, temos que orar pelos criminosos. Porque Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 6, não nos cansemos de fazer o bem, colher. E a nossa colheita vai ser mais almas para o Senhor. Então, quanto mais bem você faz, muito mais almas vêm para o reino. Não importa se é gay, não importa se é trans, não importa quem seja. O nosso trabalho, quem faz a obra, como pregou hoje de manhã nosso evangelista, quem faz a obra é o Espírito Santo. E eu quero deixar a igreja com essa palavra. Alguma coisa está acontecendo comigo, irmão. Depois de muitos anos de evangelho, eu não estou contente comigo. Eu não estou contente comigo. Eu peço ao Senhor que Ele me faça de novo.
O Senhor me quebre e eu quero que Ele me faça de novo. Eu quero dar um banho no leproso. Eu quero botar a cabeça na mão de alguém, a mão na cabeça de alguém e poder curá-la. Eu quero isso. Eu quero isso. Só que não é tão fácil, irmão. A gente tem que se predispor. E é isso que o Senhor vai falar para nós. E nessa noite não tenho muito mais para falar. Eu agradeço à igreja por estar aqui, por ouvir essa mensagem. Glória a Deus, mais alto que você puder. E você vai bater palmas.